Meus amigos, nesta tarde feliz, Deus nos dá esta oportunidade de mais uma vez vos trazer a palavra de Deus, pois a palavra de Deus é digna de toda aceitação. E é preciso que o homem compreenda que ele precisa de Deus e precisa ouvir a palavra de Deus. Nós iremos falar de algumas coisas necessárias que o homem precisa para se salvar. Uma delas é o que nós já estamos falando, é ouvir a palavra de Deus. Ninguém jamais se salvará sem ouvir a palavra de Deus. Jesus disse em João 5,24: quem ouve a minha palavra e crer naquele que me enviou, esse tem a vida eterna. Mateus 7,24, Jesus disse: todo aquele que ouve as minhas palavras e a pratica, assemelhá-lo-ei a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Isaías 1, no versículo 19 diz: se quiserdes e ouvirdes, comereis o melhor dessa terra, mas se fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Isaías 55, versículo 3 diz: inclinai os vossos ouvidos, ouvi, e a vossa alma viverá. Então o homem precisa ouvir a palavra de Deus. Em Lucas, no capítulo 11, e no versículo 28, Jesus estava dando uma explicação a respeito de uma pessoa que é liberta. Jesus explicava que o espírito imundo sai do homem, depois anda por lugares áridos e diz: voltarei para minha casa de onde saí. Se ele encontrar aquela casa preparada para ele, ele vai, busca mais 7 espíritos, e o segundo estado daquela pessoa é pior do que o primeiro estado. E quando Jesus ensinava aquelas palavras, uma mulher se levanta no meio da multidão e diz: bem-aventurado é o ventre que te trouxe e os seios que te amamentaram. E Jesus, na mesma hora, fala no meio da multidão: antes, mas bem-aventurados aquele que ouve a minha palavra e guarda. Então, é de extrema necessidade que o homem ouça a palavra de Deus, ouvir a palavra de Deus e guardar no seu coração. O salmista Davi já dizia: escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Ô meu amigo, entenda, a palavra de Deus é a bússola que nos conduz ao céu. A palavra de Deus é digna de toda aceitação. Você precisa se voltar para a palavra do Senhor Jesus Cristo. A outra coisa que o homem precisa fazer é crer nesta palavra. Nós já falamos que Jesus disse em João 5,24: quem ouve a minha palavra e crê, você precisa crer. Agora eu quero lhe dizer uma coisa, amigo: não é crer de qualquer maneira,
não é crer da forma que você ou que eu acho que deve crer. Não. Jesus disse que quem crê em mim, como diz as Escrituras, disse Jesus, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Então não basta crer de qualquer maneira, é crer em Jesus como diz as Escrituras. É como as Escrituras diz. A pessoa pode escolher crer em Jesus, crer em Deus da sua própria forma, da forma que alguém lhe ensinou, da forma que seus pais, seus avós. Quantos creem em tanta coisa? Quantos acreditam em qualquer coisa que ouviu por aí? Mas essa fé que você tem em determinadas coisas, se essa fé não tiver em consonância, ou seja, não tiver de acordo com a palavra de Deus, essa fé é iludida, essa fé Deus não aprova. Toda fé verdadeira, ela vem da palavra, ela gira em torno de Jesus Cristo. É o que diz em Romanos, no capítulo 10 e no versículo 8. Esta é a palavra da fé que pregamos. Toda fé que leva você a crer em qualquer outra coisa que não seja em Jesus Cristo, essa fé é iludida, essa fé não lhe levará à salvação, porque a fé que opera para a salvação, ela se expressa em uma vida de obediência e submissão à palavra de Deus. Toda a fé verdadeira, a fé salvífica, ela é operada pelo Espírito Santo no coração do homem, e ela é derivada, ela sai, ela é extraída, ela é tirada, única e exclusivamente da palavra de Deus, e essa fé jamais levará o homem a adorar o objeto, a crer em qualquer coisa paralela, não, essa fé aponta diretamente para o autor e consumador da nossa fé, da nossa salvação, e esse é o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pedro, consciente disso, olha a importância do homem atentar para a palavra de Deus, porque qualquer coisa que você alimente, com a esperança de ser salvo, se não estiver de acordo com a Bíblia, eu tenho que ser sincero, você não se salvará. Fora da Bíblia, ninguém se salvará. Pode ser o pastor, pode ser o padre, pode ser o papa, pode ser eu, pode ser quem for. Se o que ele lhe ensinar não estiver de acordo com a palavra, você não deve seguir. Siga a palavra de Deus, porque Jesus Cristo disse que passarão os céus e a terra, disse Jesus, mas as minhas palavras não passarão. Então, o homem precisa crer nesta palavra. O homem também precisa compreender esta palavra. É importante você compreender a palavra. Jesus falou isso e falou disso em Mateus no capítulo 13, quando ele fala do semeador. E ali ele explica 4 tipos de solos, ou seja, 4 tipos de terras. E o semeador saiu a semear. Uma semente caiu à beira do caminho, outra semente caiu em pedregais, e outra semente caiu entre espinhos, e a outra semente caiu em boa terra. E Jesus vai explicando em Mateus capítulo 13, versículo 4, que a semente que caiu à beira do caminho,
veio o pássaro e comeu aquela semente. E lá no versículo 19, Jesus explica que aquela semente que caiu à beira do caminho, que significa a palavra de Deus, e o pássaro comeu, representa aquelas pessoas que ouvem a palavra, mas não compreendem. É preciso compreender a palavra, é preciso entender a palavra, porque ninguém chegará ao céu, ninguém se salvará sem dar crédito à palavra de Deus. Eu quero dizer novamente isso aqui para você. Em que você está crendo? Naquilo que você está crendo, você já procurou examinar se está de acordo com a palavra? Não, mas isso aqui também é de Deus, porque Deus deixou. Onde é que está escrito que Deus deixou? Aonde é que está escrito que Deus deixou outro meio de salvação a não ser por Jesus Cristo? Aonde está escrito? Me mostre aí. Qual Bíblia que está escrito isso aí? Porque na nossa Bíblia e na sua Bíblia não está escrito isso. Mas eu vou lhe dizer o que está escrito na nossa Bíblia. Atos capítulo 4, versículo 12. Pedro diz: porque em cima no céu, aqui embaixo na terra, não existe outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Só Jesus Cristo é o Salvador, só Ele salva, só Ele é o Salvador. E a outra coisa que o homem precisa fazer, depois de ouvir, depois de crer, depois de compreender a palavra, ele precisa confessar a Jesus como Salvador. Essa é uma exigência do próprio Jesus, porque com ele não tem meio termo. É preciso confessar. É bem verdade que a confissão faz parte da vida de qualquer cristão. Todo dia nós estamos confessando Jesus. Mas o homem precisa confessar, precisa reconhecer que é um pecador, incapaz de conseguir a salvação pelos seus próprios méritos. E agora confessar a Jesus como Salvador. Mateus 10:32, Jesus disse: aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. O 33 diz: mas aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante de meu Pai que está nos céus. Romanos capítulo 10, versículo 8 e 9. O que se diz? A palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Ele ressuscitou dos mortos, será salvo. Entenda isso aqui, meu amigo, porque com o coração se crê para a justiça, agora com a boca se confessa para a salvação. Entenda a palavra de Deus, creia na palavra de Deus e aceite a Jesus como único e suficiente Salvador. Muito obrigado. Amém.